Vamos lá. Bom, eu que agradeço, né, meu nome, né, assinar ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, por estar aqui, né, falando com vocês, né, e eu vou trabalhar com vocês uma parte, né, do meu projeto de pesquisa mais novo, né, que se chama O Círculo de Lovecraft, Cartografias Literárias e Explorações Geocríticas, 1927 a 1937. E dentro, né, desse projeto eu vou aqui trazer para vocês, né, o problema da cartografia dos mundos de fantasia, né? A minha intenção aqui é procurar mostrar para vocês alguns autores, logicamente que são muitos autores que trabalham com a literatura de fantasia, né? Inclusive ela tem vários subgêneros. Eles não são nem os primeiros a trabalhar, né, com a fantasia, mas são aqueles que eu acredito serem os mais importantes, né, que influenciaram decisivamente os RPG, os Role Playing Games, né, que influenciaram decisivamente a produção dos jogos de tabuleiro e também, né, dos jogos digitais, de computador, né, de várias plataformas. São 3 ou 4, né, grandes autores, né, Robert Howard, Lovecraft, Tolkien, C.S. Lewis, né, e eu aqui vou procurar reunir, de algum modo, né, esses autores e a literatura de fantasia por meio da cartografia, né. Eu vou tentar mostrar para vocês, ou tentar defender um argumento, né, a minha ideia de que a cartografia ela pode ser e foi utilizada por esses autores no sentido de dar coerência, dar coesão a um projeto literário, articulando um universo, né? Um universo riquíssimo de linguagem, de geografia, de cartografia, que vai influenciar, né, vários outros autores, vários outros produtores, desenhistas, técnicos, né, pessoas que vão bolar todos esses produtos que eu falei há pouco para vocês. A minha hipótese, né, e que está dentro desse projeto que eu coloquei para vocês, é que esses autores vão pensar por meio da cartografia, vão articular por meio da cartografia seus universos, lançando mão da história, da geografia e de diversos outros conteúdos culturais, né? Então, é isso que eu vou tentar colocar para vocês e que eu vou, né, tentar, dentro dessa aula ou palestra, né, tentar mostrar para vocês como é que eu penso isso, né? É interessante, né, coincidiu de hoje ele está trabalhando isso, amanhã vai ser o final de Game of Thrones, né? Não apenas porque a gente gosta de Game of Thrones, mas porque é um dos produtos, né, mais decisivos, né, de uma cultura global, né, popular, né? Todo mundo, a gente vai ver Game of Thrones amanhã irmanado, né, com pessoas do mundo inteiro, e discutir, conversar. Então hoje, né, a gente observa com muita clareza, né, essa cultura popular globalizada, e são esses, né, autores que nós vamos ver aqui que foram, né, os iniciadores e os propulsionadores, né, disso que a gente vê em Game of Thrones. Sem Robert Howard, sem Tolkien, sem C.S. Lewis, nem, né, Game of Thrones, nem outros produtos, né, vários outros produtos que têm sido lançados, né, cotidianamente, eles teriam surgido, né? Então esse é o argumento que eu vou trabalhar para vocês, mas antes eu queria colocar algumas questões acerca da cartografia, né, e que vão nos ajudar a pensar, né, e mostrar aquilo que esses autores trabalharam, né. A primeira questão, né, e eu vou insistir nesse ponto para vocês, de modo que a gente possa andar, né, mais à frente, né, é o que eventualmente a gente pode dizer, o que seriam, né, eventualmente as diferenças ou semelhanças, né, entre a cartografia do mundo real, aquela que a gente está acostumado a ver, né, diariamente, no telejornal da Globo, ou da Bandeirantes, ou nos mapas que a gente vê do Rio Grande do Norte, que a gente acredita assemelhar esses mapas, no caso do Rio Grande do Norte é um elefante, né, que a gente acredita, né, poder ver, né, nos mapas geográficos escolares. O que é essa cartografia do mundo real, né, vamos dizer assim,
difere da cartografia do mundo de fantasia, né? Do mundo de Westeros, né? do mundo da Terra-média, da Hipória, né? Qual é a diferença? Se é que existe alguma diferença, né, entre a cartografia do mundo real e a cartografia do mundo da fantasia, né? Eu, né, em minha opinião, acredito que a diferença ela se resume, né, a dizer sobre aquilo que você vai fazer essa cartografia. Eu acredito que dentro da ideia de cartografia imaginária, né, que tanto um produto quanto o outro, eles fazem parte de uma cultura, de uma herança humana. Né? Nossos ancestrais e várias outras culturas que ainda sobrevivem no mundo, elas cartografam cotidianamente. Você necessita pensar por meio da cartografia para que você consiga enxergar, né, não apenas em um lugar onde você vive, né, mas para estabelecer as diferenças dentro do universo. Os esquimós fazem cartografia, os índios, né, na Amazônia fazem cartografia. Não exatamente do modo como nós estamos acostumados a ver, desenhado em papel, num pedaço de papel, né, ou impresso sobre folhas de um livro, né, mas essas pessoas, essas culturas, esses grupos, eles fazem sua cartografia, às vezes com conchas, às vezes com topo de árvores, mas de todo modo, o que eu quero colocar para vocês, eu acredito que a cartografia é uma maneira, né, com que o ser humano estabelece uma ligação com o mundo, com a história, com a geografia. É um evento cultural, né? E é um evento cultural que permite que o ser humano se estabeleça no espaço. Então, o que eu quero dizer com isso, né, é que nem a cartografia do mundo real é verdadeiramente real, porque se você vai fazer um mapa e estabelece que aquele ponto circulado significa uma cidade, se você estabelece que aquela cor, o verde, significam florestas, tudo isso é produzido, são conceitos, né, que são elaborados por determinados grupos em determinado momento histórico. Então a cartografia do mundo real, ela também não deixa de ser, nesse ponto, imaginária. E a cartografia do mundo fantástico, ou do mundo da fantasia, ela também vai ser feita a partir de recortes do histórico, do geográfico. Ou seja, tanto a cartografia do mundo real quanto a cartografia do mundo de fantasia, elas são também um ato intelectual, né, em que aqueles que participam dele procuram estabelecer um determinado tipo de conexão, né, com o mundo, os habitantes, o universo que o cerca, né? Bom, então eu acho que exatamente dessa maneira, né, eu gostaria de segurar, que vocês segurassem essa sensação, né? Esse, de novo, também foi retirado de um RPG, né, o mapa da Terra-média, né, ou como o Tolkien chamava, né, o conjunto, o planeta, né, Arda, né? De novo, as mesmas coisas se repetem, né? Parece um mapa antigo e, ao mesmo tempo, né, todo o globo está retratado nesse mapa. Será que era assim que Tolkien pensava, né, a Terra-média na sua época? Não. Será que era, como no caso do mapa, assim que Robert Howard pensava, né, o seu mundo, a Hipória, na sua época? Não. Né? Então, por que essa diferença? Né? Esse é o mapa de Nárnia, né? Novamente, a mesma questão que eu trago a vocês. Parece um mapa antigo, envelhecido, no entanto, um mapa moderno. E, finalmente, né, o mapa de Game of Thrones, né? O mapa de Essos e Westeros, né? Já que ele não dá o nome, né, ao seu universo, né, ao seu mundo. O mapa de Essos e Westeros. Ele representa todo mundo conhecido em Game of Thrones, ou pelo menos o que o autor descreve nos seus livros. Ao contrário dos primeiros mapas, não. É o único desses autores. Por quê? Que o mapa atual do conhecimento de Westeros e Essos não mostra o mundo inteiro. Será que há alguma explicação para isso? Sim, né? Eu pretendo, né, apontar para isso. Por que que o mapa, isso foi um mapa feito pela HBO, ou HBO, né, em 2012, por que que ela fez isso? Não retratou o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo tenta nos fazer parecer que estamos olhando um mapa muito antigo, né? Então,
eu quis trazer para vocês esses mapas de cada um dos autores que a gente vai trabalhar aqui, Robert Howard, Tolkien, C.S. Lewis e George Martin, e mostrar para vocês, ou tentar mostrar para vocês, que pelo menos 3 desses mapas diferem grandemente, né, de como esses autores os idealizaram. Vamos vê-los um por um. Né? Bom, aí apareceu uma palavra que eu não falei para vocês, né, uma frase, Círculo de Lovecraft. Né? O que eu quero dizer com isso? Bom, como é que esses autores do mundo de fantasia pensaram seus universos? Como é que eles cartografaram esses universos? Né? Um ponto que eu quero colocar para vocês é que esses autores eles vão trabalhar a partir da discussão de grupo. Né? Tanto Lovecraft quanto Robert Howard, assim como C.S. Lewis e o Tolkien, eles têm grupos onde eles vão discutir, onde eles vão idealizar aquilo que eles vão estabelecer na sua literatura. Né? Então, o primeiro ponto que é interessante a gente notar, os universos os universos que nós conhecemos dos RPGs, dos jogos de tabuleiro, eles não foram bolados por uma pessoa sozinho, né? E essas pessoas elas estão em contato com outras. Né? O universo de Lovecraft e o universo de Robert Howard, eles foram bolados dentro daquilo, né, que a crítica literária chama de o círculo de Lovecraft. O que é isso? Né? Lovecraft, que não trouxe aqui nenhum mapa, porque obviamente não fez nenhum mapa, nenhuma cartografia, por isso não estaria presente nesse exercício. Né? Lovecraft foi, né, uma das pessoas que mais se correspondeu em todo mundo. Ele só perde, se eu não me engano, para Voltaire. Né? Lovecraft ele produziu milhares de correspondências durante sua vida. E nesse grupo, o grupo de autores com que ele se correspondeu vão estabelecer uma conversação recíproca. E muitas vezes vão, em lugar de trocar correspondências com Lovecraft, vão trocar correspondências entre si. E no momento em que eles vão trocando correspondências, confabulando, cada um de seus produtos literários começa a ganhar corpo. Né? Então, o que eu quero colocar para vocês é que no caso do autor que a gente vai trabalhar, o Robert Howard, o universo de Conan, ele foi sendo construído a partir do debate que Robert Howard fazia com vários autores, o principal deles, Lovecraft. Né? Então, se a gente encontra semelhanças, né, entre o mito de Cthulhu, os seres fantásticos, né, que habitaram, né, os contos de Lovecraft, essa semelhança não é coincidência. Lovecraft ele fazia questão que seus amigos introduzissem dos seus contos e novelas os elementos com que eles haviam trabalhado, né, que ele havia trabalhado durante, né, também o seu percurso literário. Né? Vários elementos, como por exemplo o Necronomicon, como por exemplo, né, seres fantásticos, eles se são trazidos nos contos de Conan, eles são trazidos propositalmente. O universo da Ibória, ele vai ser elaborado a partir, portanto, desse contato, né, continuado entre vários autores. Então, esse é um ponto interessante, e ele vai se repetir no caso dos textos de Tolkien, também de C.S. Lewis. Né? No caso, né, dos textos de Lovecraft, né, e de Robert Howard, principalmente dois grandes ingredientes se colocam, né, na correspondência entre os autores, entre o chamado círculo de Lovecraft: a religião e a política. Né? Então também não é coincidência se vocês notarem dentro dos contos de Conan referências, ou de Lovecraft, referências, né, à religião. No caso, por exemplo, de Lovecraft, grande parte dos contos de Lovecraft vão trazer ingredientes que vêm da magia, do esoterismo. Né? Assim, né, como também vai acontecer no caso, né, dos contos de Conan. Esses autores, na sua conversação, eles acreditaram ser vantajoso
trazer para dentro, né, dos seus pontos, do seu trabalho, elementos que tinham a ver com o conteúdo religioso. Né? E esses ingredientes, pelo menos a meu ver, eles foram sendo acrescentados gradativamente. Se a gente observar, por exemplo, os primeiros pontos de Lovecraft, a gente vai ver que esse ponto de utilização do esoterismo ainda é muito imaturo. Lovecraft vai vendo que isso dá certo e aos poucos vai incorporando cada vez mais através da leitura elementos que permitam aos leitores identificar, né, esses conteúdos esotéricos. Lovecraft vai ler livros de Eliphas Levi e vários outros autores, né, que trabalham com esses conteúdos e vai enxergando pouco a pouco, né, esses conteúdos, né, dentro da sua literatura. O mesmo vai se dar, né, com Robert Howard, só que ele vai enveredar por outro caminho do esoterismo. Ao invés de trabalhar com a ideia de magia e tal, ele vai procurar trabalhar mais com outro ramo, né, do esoterismo, que são as ideias da teosofia de Helena Blavatsky, e vai, né, trazer esses ingredientes para dentro, né, da sua literatura. A gente vai adiantar um pouquinho, a gente vai ver mais ou menos como isso acontece. Religião. Né? O segundo ponto é a política. Né? No momento em que Robert Howard e Lovecraft dialogam, né, a década de 30 é um grande embate, né, entre a União Soviética, a Alemanha nazista, entre o socialismo, né, real, o comunismo, né, e o fascismo, o nazismo. Né? Então, cada um desses dois autores vai se situar numa ponta do espectro político, Robert Howard, né, no campo do socialismo e Lovecraft no campo, né, do fascismo, e ambos vão dialogar. Né? Naquele tempo era possível ser amigo, né, e ter ideias políticas completamente opostas, mas eles vão fazer esse tipo de diálogo, e esse diálogo transparece na literatura desses dois autores. Eles vão trabalhar um com a ideia de barbárie, logicamente que é Conan, o bárbaro, o outro com a ideia de civilização, Lovecraft, e vão a partir disso construir, por meio da política e da religião, enredos, né, do seu mundo de fantasia. Né? Lovecraft, por exemplo, vai enveredar pela ideia dos planos dimensionais, né, de seres, né, completamente ilimitados, né, que vão, né, ultrapassar o conhecimento humano. Né? Então, são ingredientes da política, né, e da religião que estão aí, né, embaralhados. Voltando, né, ao Robert Howard, eu queria trazer para vocês o que foi o primeiro mapa, né, publicado sobre o mundo de Robert Howard, que é o mundo da Egória. Né? Esse é o chamado mapa Lenin, né, de 1938, e aonde pela primeira vez, né, uma editora publicou o mapa da Egória. Então, vou só passar aqui, vou voltar para vocês verem o que é o mapa da Egória. Né? Olha lá, como é que é diferente. Né? Completamente diferente do primeiro mapa da Egória. O mapa da Egória, ele incorporava, né, apenas territórios limitados, né? Ele não compreendia o mundo todo, né? E, portanto, ele é bastante diferente do que a gente, né, entende hoje. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês, que os mundos, né, desses literatos, eles continuaram sendo expandidos. Né? Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês. E eles foram expandidos, foram modificados, não apenas pela indústria, né, de quadrinhos, ou pela indústria de RPGs, ou pela indústria de jogos de tabuleiro, mas também pelos fãs. Né? É interessante a gente notar isso. Né? Os mapas e os mundos, eles foram desenvolvidos tanto pelos fãs, né, quanto, né, pela própria indústria cultural que vai cercar, né, esses produtos. Né? Então, esse é o primeiro mapa de Robert Howard. Ele foi um mapa produzido por um fã, né, que vai conversando com Robert Howard, olhando os desenhos que ele havia feito, né, construiu o primeiro mapa da Egória. Né? Aqui eu vou trazer para vocês um desses desenhos do Robert Howard. Né? A crítica chama de mapa A, né, Map A, né, o primeiro mapa de 1932, né, que seria o mapa da Egória. Bom, aí vocês vão me dizer, mas o que isso parece com o mapa do fã? Né?
realmente, se a gente notar com todos os traços, se a gente tentar reparar para todos os traços, a gente não vai perceber isso. Se vocês olharem com atenção, vocês vão notar que o mapa dos fãs, ele está delineado, mais ou menos na parte externa do mapa. Enquanto que dentro da parte do mapa produzido por Robert Hall, a gente vai ver um outro desenho, um desenho, poderíamos assim dizer, do mundo real. Interessante. Então, o que isso quer dizer? Robert Howard projetou a Ibória a partir do mundo real? Foi isso mesmo. Como os outros literatos, e Robert Howard não foi o primeiro a construir um mapa do mundo de fantasia, é o segundo, o primeiro foi o mapa do mundo de Oz, mas o mapa do mundo da Ibória é o primeiro mapa de um universo organizado, com povos, línguas, que estabelece relações culturais. E o Robert Howard vai pensar isso a partir de um mapa do mundo real. Era um mapa da Europa e do ambiente próximo. Então, esse é o ponto que eu primeiro queria chamar a atenção de vocês. Um autor do mundo de fantasia, ele vai decalcar as várias relações que ele vai fazer dentro desse mundo de fantasia a partir de uma base real, histórica e geográfica. A Ibória, ela foi desenhada a partir de um mapa da Europa. Esse é o segundo mapa, é o mapa B, de 1932, onde ele já faz algumas correções, e onde a gente continua vendo a ideia de que o mapa da Europa serve de base para que ele construa um universo sobre ele. E, finalmente, o chamado mapa C, Map-C, 1936, onde a Ibória toma a forma com que aquele fã vai desenhar um mapa sem o contorno da Europa. Então, a gente viu que Robert Howard foi, durante 4, 5 anos, elaborando, à medida que ia escrevendo os contos de Conan, todo o universo, estabelecendo relações entre os habitantes de uma Europa fictícia e real, utilizando a geografia, a história europeia e transplantando ela para seu próprio universo. E, só para a gente consolidar esse tipo de raciocínio, eu trouxe para vocês um outro mapa, que parece com aquele que ele utilizou de base. Esse é um mapa retirado da enciclopédia Compton. Hoje em dia a gente não tem muito a ideia do que é uma enciclopédia, mas até pelo menos 30 anos atrás, ou 40, as enciclopédias elas exerciam o lugar que hoje a Wikipédia ou os computadores exercem na casa da gente. Antigamente, quando não tinha internet, a gente consultava a enciclopédia, e mais do que isso, a gente comprava a enciclopédia em pedacinhos. As enciclopédias eram vendidas nas bancas de jornaleiros, você ia comprando fascículo por fascículo e depois encadernava cada um dos volumes. Então, o contato que as pessoas tinham com as enciclopédias é um contato que tem a ver com a relação que a gente estabelece hoje em dia com a internet. Esse é o caso, por exemplo, de Robert Howard, de onde ele retiraria os conteúdos para fazer o seu mundo, o seu universo. Além da literatura, as enciclopédias eram os grandes repositórios de saber. E aonde ele retiraria os mapas? Da enciclopédia. Então, isso é corroborado pelos especialistas. Essa é a enciclopédia que Robert Howard tinha em casa. E um desses especialistas, o Scott Henderson, ele vai ter uma grande sacada. Como é que Robert Howard fez isso? Ele deve ter utilizado papel transparente. Então ele fez a experiência, ele pegou o papel transparente, circundou o mapa da enciclopédia Compton, aquela que Robert Howard tinha em casa, e colocou em cima do mapa que Robert Howard utilizou para fazer o mundo da Ibória. E bate direitinho, olha lá. Então matou a charada, Como é que ele fez? Foi através da enciclopédia. Então vejam, o que eu quero colocar com isso para vocês, é que no caso do Robert Howard, a gente vê que a cartografia e esse raciocínio histórico-geográfico,
ele estava mesmo no centro, né, do fazer do personagem Conan, né? Ele está ali trabalhando ao mesmo tempo, criando o universo, né, do Conan, utilizando esse raciocínio, né? Aí vamos passar para um segundo grupo, né, de autores. A gente falou um pouco do Lovecraft, muito pouco, que pena, né, mas falamos bastante de Robert Howard. Vamos passar para o segundo grupo, agora de C.S. Lewis e do Tolkien. Bom, do mesmo modo que eu falei para vocês do círculo de Lovecraft, dando nome, né, ao grupo que se reunia e que produzia, né, essa literatura de fantasia, né, vamos falar de outro grupo, que é o dos Inklings, né? O que é isso? É um grupo que se reunia na faculdade de Oxford, né? Reza a lenda que eles se reuniam toda terça-feira de tarde, ou pelo menos de 15 em 15 dias, uma vez por semana, de 15 em 15 dias. E, ao contrário do grupo de Robert Howard e de Lovecraft, que se correspondia, esses autores se encontravam, né? Eles se encontravam presencialmente, né? Tanto C.S. Lewis quanto o Tolkien eram professores da Universidade de Oxford, né? E esses dois autores, eles se encontravam com outros para discutirem, né, os seus projetos culturais, de repente trocar informações sobre determinados textos, pediam opinião uns dos outros, né? Então, de novo, a mesma coisa que aconteceu com Lovecraft e Robert Howard. Também Tolkien e C.S. Lewis construíram seus universos a partir de um diálogo, de uma troca, né? Então também a gente vai ver os ingredientes de um e de outro circulando no mundo de Nárnia ou circulando, né, na Terra-média. É outro detalhe. E quais eram os principais elementos da discussão desses grupos? Né? Se no grupo de Lovecraft era religião, né, e eram as questões da política, né, que estavam, né, ali incomodando a todo mundo, no caso do grupo de Tolkien e C.S. Lewis, também era a religião, né, só que dentro de um outro recorte que eu vou colocar para vocês, e também era, né, um problema que não era exatamente a política, mas o problema da guerra, né? Tanto C.S. Lewis quanto o Tolkien e outros autores que percorriam também esse circuito aí, né, esse grupo, todos eles haviam lutado na Primeira Guerra Mundial, né? Por exemplo, Tolkien lutou na Batalha do Somme, né, que foi uma das piores batalhas da Primeira Guerra Mundial, que é conhecida por todo mundo, né, pelos documentários, que foi uma batalha em que se lutava em cima de montanhas de cadáveres, né, para se avançar dezenas de metros, né, em coisas de semanas. Foi uma batalha terrível. E todos eles ficaram marcados por essa experiência da Primeira Guerra Mundial. E logo depois, a Segunda Guerra chegou, né, e eles viveram de novo aquela experiência. Então, esses autores desse grupo que nós estamos falando agora, eles vão ser marcados profundamente por essa experiência do militarismo, da guerra. As obras deles, não por acaso, vão refletir um ponto completamente contrário, né? Os leitores do Senhor dos Anéis, eles sabem, né, que a obra é percorrida pelo tom do pacifismo, pelo tom da resolução, da superação do conflito, como também como os leitores de Nárnia. A ideia do pacifismo, né, e essa ideia da busca de um mundo, né, que fuja, né, do pavor, do horror da guerra, é tão forte que não é à toa que o grande boom do Senhor dos Anéis se deu exatamente na década de 60, na época da contracultura, da Revolução de 68, né, da Guerra do Vietnã. É nesse momento que todo mundo começa a ler Tolkien desesperadamente, né, quer encontrar um refúgio, né, dentro daquele mundo, né, que incomoda todo mundo, e o refúgio é exatamente o Senhor dos Anéis, né? Então a década de 60 é um exemplo grande, né, para se pensar esse problema, né? Então por isso que o Senhor dos Anéis, e não é à toa que o Senhor dos Anéis retorna, né, a partir, né, dos eventos, né, das Torres Gêmeas, etc. e tal, e causa grande furor. O Senhor dos Anéis é um mundo idílico, né, e francamente é um mundo contrário a esse tipo de coisa, né? E outro problema também, eu falei para vocês que é um recorte da religião, mas é um recorte diferente, né? Se o esoterismo
né, é a base a partir do qual Lovecraft e Robert Harron dialogam, aqui no caso de Tolkien e C.S. Lewis é o cristianismo, né? Tolkien era um católico fervoroso, quem conhece, né, a biografia dele sabe disso, né? A mãe de Tolkien havia sido convertida ao catolicismo, a família renegou, ela morreu de fome. Tolkien foi adotado por um padre, foi criado, né, por esse padre e se tornou um católico fervoroso, depois casou com uma anglicana, mas ele manteve, né, esse ponto de vista de fé durante toda a vida. E conhecendo C.S. Lewis na universidade, ele termina por converter C.S. Lewis ao cristianismo. Se bem que C.S. Lewis ele adota o anglicanismo, né, e não o catolicismo. Mas o cristianismo é a grande tônica, né, desses dois autores, ao ponto do C.S. Lewis fazer um mundo de fantasia, onde francamente o cristianismo, né, o leão é Jesus, né, francamente o C.S. Lewis coloca isso com todas as letras nas entrevistas, mas é um universo que vai ser percorrido por essas duas questões, a religiosa e a questão da guerra, e onde a gente vai ver essas coisas transparecerem, né? Então é a partir desse sentido que eu quero mostrar, né, falar também da cartografia deles. Bom, aqui já começa a ganhar um tom diferente, que é o lado, né, dos mapas, como a gente está mais acostumado a ver, também surgem outros produtos cartográficos, né, como a paisagem, os planos, né? Tolkien era um exímio desenhista, né? Ele preparava planos topográficos e paisagens antes de escrever as cenas que ele gostava de preparar, né? Então aqui é um exemplo, né, o Abismo de Helm e Hornburg, né? Então ele é uma folha de caderno, né, que ele havia escrito, aproveitou para fazer o desenho, e a gente vê aqui, né, o abismo, né, e aqui a fortaleza e tal na frente. Então, exatamente o que vai ser aproveitado também no filme, né, no Senhor dos Anéis. Outro exemplo, se alguém aqui joga RPG, deve ter sentido uma diferença, quer dizer, uma semelhança fantástica, né, com aqueles planos, né, dos dungeons, etc. e tal. É exatamente isso, né? Era assim que o Tolkien pensava. Não é à toa também que, né, a gente vai ver Dungeons and Dragons, GURPS e outros jogos, e vai notar essa semelhança incrível, né? Esse aí é o esquema da Toca de Shelob, né? É uma passagem do Senhor dos Anéis em que uma aranha, né, espreita, né, o pessoal lá dentro de uma rede de túnel, né? Então ele pensou essa rede de túneis, colocou a toca, né, da Shelob, esse ponto aqui em preto e tal. Então, de novo, a ideia da cartografia, né, aí é um plano topográfico, né, orientando a produção desse mundo, né, do mundo, né, de Tolkien. É lindíssimo, né? Eu, pelo menos, acho muito bonito, né? Outra paisagem feita por Tolkien, né? Todos os exemplos que eu estou colocando para vocês vêm desse livro, né? A Arte do Senhor dos Anéis, The Art of Lord of the Rings, né? Então isso aí é Moria Oriental, Moria Ocidental, e as Portas de Durin, né? Então a parte lá quem viu o filme, né, em que eles vão entrar num reino, né, aqui da porta, né, em que eles vão entrar dentro do reino subterrâneo. E aqui o Tolkien teve até a paciência de fazer, isso aqui é um bracinho, né, do monstro marinho, né, do monstro aquático que está espreitando, né, os heróis, né. Então a ideia, a paisagem, né, ele desenhou isso antes de escrever, para, né, com isso orientar a sua produção. Essa aí todo mundo sabe, né, é a Torre do Sauron, né, é a Isengard, né, também um desenho feito pelo Tolkien antes de escrever, né, o seu texto. Então, de novo, a cartografia aí funcionando, né. Esse é o primeiro mapa do condado, lá do Bilbo, né, e aí ele tomou cuidado, né, de orientar a escrita dele do livro também, né, fazendo essa cartografia do território. Aqui o mapa de Rohan, Gondor e Mordor. E é interessante porque ele teve o cuidado de fazer esse mapa porque ele tinha muito medo de se perder durante a escrita, né? Ele tinha que saber as distâncias exatas que os personagens
no qual os personagens andariam, no caso o Bilbo, né? Para que eles não se distanciassem na narrativa dos outros personagens que estão em outro lugar do mundo. Então ele tinha que fazer, ele teve que utilizar a cartografia para que ele soubesse o tempo que esses personagens iam correr, andar, né, nesse território. Então a importância, né, da cartografia, né, nesse desenvolvimento da narrativa do Tolkien. E do mesmo modo também, né, a parte final do Senhor dos Anéis, quando eles estão em Mordor, né, que vão derreter um anel, né, ele também faz a mesma coisa, ele pensa as paradas, os percursos, né, a distância, né, de onde eles estavam, de Osgiliath, né, das estradas de Minas Morgul. Ele tem o cuidado de produzir tudo isso, né. Então, de novo, também, né, aquela ideia, né, que era necessária a cartografia para que eles pensassem isso. E aí o primeiro mapa da Terra-média, né? E a mesma questão em relação à Ibória. Também o Tolkien, ele não tinha um mundo cartografado, ele cartografou apenas uma pequena parte desse mundo, né? A que ele utilizaria, e um pouquinho, né, ao largo dele. E outra coisa interessante, ele foi superpondo, né, colando uma folha na outra, né? Olha lá, a gente dá para ver que são várias folhas, uma colada na outra. À medida que ele ia desenvolvendo o mundo, ele ia juntando esse mundo. Então a maneira como ele produziu, né, foi assim que ele foi chegando ao teor final do Senhor dos Anéis, pouco a pouco, cartografando, utilizando, né, a cartografia para conciliar, né, as suas, né, histórias. E aí o primeiro mapa publicado, editado no Duro, vocês veem que é só de 1969, né? É um mapa desenhado pela uma ilustradora, a Benes, não esqueci o primeiro nome dela, mas é Patrícia, talvez, não sei. E é interessante que esse mapa ele foi arrematado pela biblioteca da Universidade de Oxford, né, por 60 mil libras, né? Olha a importância. É um mapa que a única circunstância que faz ele ter esse valor é o fato que ele foi anotado, né, pelo Tolkien. Talvez vocês não consigam enxergar ele, mas a letra dele está em todos os cantos do mapa, né? E uma das observações interessantes é que numa dessas anotações, Tolkien diz assim: eu quero, né, que o autor preste atenção que o condado ele tem que ficar na mesma latitude que Oxford, né? Quer dizer, o Oxford no mundo real, que era a universidade onde ele trabalhava, que ele amava, e o condado, que era o do mundo de fantasia, né, o mundo da fantasia. Então, o mundo da fantasia era pensado junto com o mundo real, né? É essa conclusão que a gente pode chegar pelas anotações no mapa de Tolkien, né? Bom, aí vamos passar para o outro autor desse mesmo grupo, para que a gente também veja a importância, né, da cartografia e de como eles pensavam a geografia e a história. O C.S. Lewis, ele vai, né, em uma das suas entrevistas, né, dizer como ele chegou a Nárnia, né? E aí serve a explicação que a gente disse há pouco acerca do cristianismo, né? O C.S. Lewis ele vai dizer que ele já tinha a ideia de construir, de escrever uma história sobre o mundo fictício desde a sua infância. De um modo ou outro, ele nunca havia chegado ao ponto de colocá-la no papel, né? Ele vai colocá-la no papel depois da sua conversão, né? E é interessante a gente mostrar o que ele estava observando nesse momento, né? O Lewis ele vai dizer que, perguntaram para ele, como é que você chegou a Nárnia? Aí ele vai dizer, eu estava lendo um atlas, né, esse atlas aí, o Murray's Small Classical Atlas, e estava olhando o mapa da Itália, o mapa 8. E eu cheguei a Nárnia. Aí eu vou mostrar para vocês como é que ele chegou a Nárnia. Esse aí é o mesmo mapa que eu rotacionei 90 graus e aumentei, né, aumentei o plano. Aí eu queria que vocês observassem, vou ajudar vocês aqui, né? No momento em que aconteceu, né, o C.S. Lewis era ateu, né, ele se converteu ao cristianismo, aí ele aderiu à igreja da Inglaterra, era um anglicano,
Mas a igreja anglicana, apesar de ser protestante, ela divide grande parte de sua base, né, com o catolicismo. Muitos dos anglicanos eles gostam de se chamar de anglo-católicos, né? Então, no momento da sua conversão, o C.S. Lewis ele pensava nesses termos, né? O anglo-catolicismo, né? Roma e um outro personagem do qual ele gostava muito, Francisco de Assis, né? Então, olhando o mapa da Itália, Vaticano, ele pensou em Roma. Francisco de Assis, Assis, né? No mapa aí, da cidade de Assis. E olhando entre os dois, o que ele achou? Nárnia. Então a ideia do mundo de Nárnia, né, é tirada de um topônimo que ficava entre São Francisco de Assis e o Vaticano no mapa da Itália. São as palavras do próprio C.S. Lewis. Então é interessante como é que o raciocínio, né, cartográfico, né, trabalhando sobre a geografia e a história, ele vai levar com que esses autores elaborem, né, esses elementos que a gente está trabalhando, né. Bom, e a gente chega, né, finalmente ao nosso amigo, né, que amanhã vai estar estreando, né, o Game of Thrones, que amanhã vai estar finalizando, né, dizendo assim, né, não é estreando, é finalizando. E, assim, eu vim costurando com vocês até agora diversas ideias, né? E eu fiz questão de, no início, mostrar que algumas dessas ideias não batiam com o mundo de Game of Thrones, né? Eu falei, olha, o mundo do Robert Howard hoje em dia é visto como um universo, né, todo cartografado, né? O mundo de Tolkien é visto hoje em dia como um universo todo cartografado. Mas, aí depois eu vim dizendo, mas no início não era assim, né? Eles não cartografaram, eles pensavam, né, num mundo muito limitado. Então, por que o Game of Thrones ele é um mundo limitado, né? Então a primeira ideia que me ocorre para a gente, né, poder explicar isso é que o mundo de Game of Thrones não chegou ainda, né, no estágio em que os mundos da Ibória e da Terra-média chegaram, né? Esses autores, Tolkien e Robert Howard, já morreram, né? Robert Howard há muito tempo, né? E depois disso os fãs foram trabalhando, né, literariamente, cartograficamente, novelas baseadas nesses contos e como os contos de Tolkien também surgiram, e a indústria investindo a partir do interesse dos fãs. Esse universo foi crescendo, se expandindo, foram incorporando novas partes, etc. e tal. Então, acredito eu que chegaram ao ponto que hoje, né, eles são, a Ibória e a Terra-média são muito diferentes da Ibória e a Terra-média original, ainda que exista uma semelhança muito grande. O mundo de Game of Thrones talvez nem chegue nesse estágio, né, da Ibória e da Terra-média. Então, por isso é interessante a gente pensar isso, né? Olha, ele está assim, e o próprio, né, George Martin já disse, olha, eu sei que existe alguma coisa para lá, mas eu ainda não sei direito o que é, eu ainda não desenhei, né? É interessante, inclusive, pensar que o próprio George Martin tenha lido, e com certeza leu, tanto Tolkien quanto o Robert Howard. Robert Howard dizia exatamente a mesma coisa na correspondência dele, né, pouco antes de morrer. Olha, eu sei exatamente o que existe para além da Ibória, mas eu não vou fazer isso agora, eu não tenho interesse em cartografar isso. George Martin diz a mesma coisa, talvez inspirado pelo Robert Howard, talvez, né, experimentando as mesmas sensações, né, que Robert Howard experimentava. E de certo também é interessante pensar que esses autores liam as mesmas coisas, né? Por exemplo, Tolkien leu Robert Howard, né? Isso é sabido, ele mesmo já disse em entrevistas, né? E também o George Martin leu os dois, né? E mais, todos eles liam autores de suspense, autores de contos policiais. Todos eles adoram um personagem, né, que na literatura inglesa é um personagem clássico, que é Beowulf, né? Robert Howard colocava, né, a narrativa de Beowulf como uma das que mais o influenciaram. Tolkien, inclusive, fez a melhor tradução de Beowulf, né? Ele era um linguista, ele traduziu do islandês,
nossa senhora, né? Do islandês clássico, o Beowulf. E o George Martin também adora Beowulf. Então eles correm, né, pelo mesmo campo literário, né? Talvez por isso seja uma das maneiras da gente entender isso. Eles leram, né, também outros autores de fantasia, como por exemplo um livro do início da década de 20, O Anel Mágico, o Zabenring, todos eles conhecem, né? E assim, né, agora dizendo diretamente de George Martin, né, ele vai criar um mundo, né, também utilizando as experiências anteriores. Por exemplo, né, Robert Howard, inspirado na teosofia, ele vai pensar num universo que se renova periodicamente através de grandes eras, né? A era iboriana é apenas uma grande era, né, que no nosso próprio mundo, na Terra, o antecedeu, né? Quer dizer, depois de um grande cataclisma, né, dentro do que Robert Howard pensou, o afundamento da Atlântida e depois o da Lemúria e as grandes glaciações, aí o mundo acaba e começa uma outra era, né? Então é assim que o Robert Howard pensava o seu universo, uma sucessão de eras, né? É curioso a gente pensar que também Tolkien, né, pensava assim, né? O Tolkien ele vai dizer, olha, o mundo da Terra-média ele precedeu em 6.000 anos o mundo nosso, a Terra atual, né? Essas pessoas existiram de fato. Eu, Tolkien, eu descobri o manuscrito e o traduzi, né? E do mesmo modo, né, logicamente com diferença, o George Martin vai dizer, olha, o universo, né, o universo de Game of Thrones, ele apresenta renovações periódicas. Só que ele vai fazer, né, essa renovação de uma maneira diferente. São os invernos, né, os longos invernos, que são às vezes, né, mais longos que outros, que são sucedidos, né, por determinados eventos, como a gente viu antes, mas também são ciclos, né, ciclos que sucedem. Então esses autores eles vão pensar, né, de uma maneira bastante próxima, né, talvez por influência um do outro. O mundo de Westeros ele é pensado de uma maneira diferente dos outros dois autores, né? Westeros, quer dizer, não é o mundo onde o Westeros está, já que ele não dá nome a esse universo. Ele vai pensar o mundo onde o Westeros está como um planeta maior do que a Terra. Por conta disso, as mudanças climáticas nesse planeta são de grande monta, são maiores, grandes eventos climáticos, né? O próprio inverno é exemplo desses eventos climáticos. Esse planeta gira em torno de uma estrela num ritmo diferente do da Terra, né? Então ele vai pensar, né, esse universo a partir da comparação com as questões anteriores, né, que eu falei para vocês. Em relação à cartografia, o George Martin diz que existe um outro continente que não está cartografado, que é Sotérios, né? E ele vai utilizar também a comparação com o mundo real, né? Se a gente já viu nos outros, isso com o C.S. Lewis, se a gente já viu isso com o Tolkien, com o Robert Howard, a gente também vai ver o nosso amigo George Martin fazendo mais ou menos a mesma coisa. Ele vai dizer que o Westeros foi concebido como sendo a ilha inglesa, a ilha da Inglaterra, como se fosse do tamanho da América do Sul, né? E ao mesmo tempo, dentro dela, vai encontrar as diferenças marcantes, né, que também acontecem na Inglaterra. No norte de Westeros, a muralha ela vai ser pensada como a muralha de Adriano na Inglaterra, separando a Inglaterra da Escócia, e os habitantes do norte também dessa maneira. Do mesmo jeito, pensando na Inglaterra, ele vai estabelecer essas semelhanças. Ele vai dizer, o que são os 7 reinos de Westeros? É algo parecido com o que aconteceu na Inglaterra no tempo da invasão anglo-saxônica, né? O que ele vai chamar da heptarquia, né? Eram 7 reinos também. E o que é a invasão dos Targaryens? É algo parecido com a invasão da Normandia, quer dizer, da Inglaterra
pelos normandos, né? Então são essa relação com eventos do mundo real, né, e com eventos do mundo de fantasia que vão ser estabelecidos. E ao mesmo tempo, né, ele vai, dentro desse universo que ele criou e cartografou, ajudou a cartografar pelo menos, ele estabelece comparações, como por exemplo, o que é esse, que é outra parte do mundo dele? É algo parecido com a Ásia e a Europa. O que é a Valíria? A Valíria é algo que eu, George Martin, acredito parecido com o Império Romano em sua decadência, que vai formar pequenas cidades-estados, onde seria o que foi na Europa o papel dessas cidades livres e também dos feudos, né? E o que seriam os dothrakis? Seria algo mais ou menos como os mongóis, né? E o que seriam os partes? Seria algo parecido com a Índia e Constantinopla. E o tio, o que seria? Seria algo parecido com a China. Então, muita semelhança também, né, do que Robert Howard fez com aquilo que o George Martin fez, também uma linhagem, né, dentro desse evento de fantasia, né? Então, assim, o que eu quis trazer para vocês, né, era mostrar que a criação desses mundos de fantasia, né, foi propiciada pela utilização da cartografia e pelo modo com que a cartografia fazia, né, funcionar uma reflexão entre a história e a geografia. A história e a geografia do mundo real sendo trazidos para o mundo de fantasia como elemento, né, de base, elemento de apoio para que esses literatos pudessem pensar seus universos. E esses universos criados a partir de uma reflexão aonde a questão, né, cartográfica estava no seu centro, né? São universos de fantasia, são mundos de fantasia, mas nem por isso menos importantes que o mundo real, né? Esse é pelo menos um ponto que eu quero chegar para vocês com a fala do próprio Tolkien, né, que eu vou fazer aqui como um fechamento disso que a gente está, né, colocando, né, da importância, né, do mundo de fantasia. Então eu vou ler um trecho do Robert Howard, do Tolkien, para mostrar esse ponto de vista. Há muitos a fantasia, essa arte subcriativa que pega estranhas peças ao mundo e a tudo que há dele, combinando substantivos e redistribuindo adjetivos, parece suspeita, se não ilegítima. A alguns parece no mínimo uma tolice infantil, algo que só serve para povos ou pessoas em sua juventude. Sob sua legitimidade, nada mais farei do que citar um breve trecho de uma carta que certa vez escrevi a um homem que descreveu o mito e a história de fadas como mentiras. Para ser justo com ele, no entanto, devo dizer que foi bondoso e gentil o bastante para chamar a criação de histórias de fadas de sussurrar uma mentira através da prata. A fantasia é uma atividade humana natural. Certamente ela não destrói, muito menos insulta a razão. E não abranda o apetite pela verdade científica, nem obscurece a percepção dela. Ao contrário, quanto mais aguçada e clara for a razão, melhor fantasia produzirá. Se os homens existissem no estado em que não quisessem conhecer ou não pudessem perceber a verdade, então a fantasia definharia até que eles se curassem. Se chegassem a atingir esse estado, a fantasia perecerá e se transformará numa ilusão mórbida. A fantasia criativa está fundamentada no firme reconhecimento de que as coisas são assim no mundo como este aparece sob o sol. No reconhecimento do fato, mas não na sua escravidão perante ele. Se as pessoas realmente não conseguissem distinguir entre sapos e homens, não haveriam surgido histórias de fadas sobre sapos. É claro que a fantasia pode ser levada ao excesso, pode ser mal feita, pode ser empregada para maus usos, pode até mesmo iludir as mentes das quais surgiu. Mas que coisa humana neste mundo decaído, isto não é verdade. Os homens não somente conheceram elfos, mas imaginaram os deuses e os adoraram até mesmo aqueles mais deformados pelo mal do seu próprio autor. Mas fizeram falsos deuses a partir de outros materiais, suas opiniões, seus estandartes, seus dinheiros,
E até suas ciências e suas teorias sociais e econômicas demandaram sacrifícios humanos. A fantasia continuará sendo um direito humano. Fazemos em nossa medida e em nosso modo derivativo porque somos feitos, e não somente feitos, mas feitos à semelhança e imagem de Criador. Bom, é isso, amigos. Obrigado.